Olá, pessoal. Quem vos fala é o pastor Flávio. Estamos de volta para mais uma aula, e desta vez, nossa última aula da disciplina Humanas 2, Psicologia. O tema desta aula é reflexões gerais sobre introdução à psicologia, sua importância para a prática pastoral. Nosso objetivo nesta aula é, dentro da introdução à psicologia, levantarmos contribuições importantes para a prática pastoral. Inicialmente, começamos dizendo que a psicologia e a religião são considerados como duas entidades separadas, totalmente independentes uma da outra, e seguindo dois processos paralelos, sem influenciar um ao outro. Embora a psicologia e a religião devem ser devidamente diferenciadas, elas precisam ser adequadamente integradas em suas funções complementares. Assim, a psicologia pode ajudar a pastora a entender as raízes do comportamento religioso, alcançando assim uma melhor compreensão da vida e práticas religiosas das pessoas. O estudo psicológico do comportamento humano e da religião contribui também de forma a iluminar, ajudar o pastor, a pastora, sobre os dinamismos psicológicos operantes no desenvolvimento religioso, mas, ao mesmo tempo, nos faz perceber como este mesmo desenvolvimento religioso, ele transcende o nível puramente psicológico, ou seja, que o desenvolvimento religioso, ele vai além do que é psicológico. Embora a psicologia ela possa investigar a pessoa humana como sujeito da fé religiosa e até mesmo explorar as diversas formas em que sua relação com Deus se expressa, cabe ao pastor ou à pastora o cuidado do objeto dessa fé ou dessa relação. Isso não é função do psicólogo, da psicóloga ou da psicologia em si. Portanto, a psicologia, ela ajuda o pastor, a pastora, a ter uma visão mais dinâmica da religião e tentar explicar como se dá o desenvolvimento do comportamento religioso na personalidade da pessoa. A psicologia, como uma ciência empírica, não inclui Deus como seu objeto de observação. Ela só pode estudar a religião da maneira como se manifesta em si e está estruturada na vida das pessoas. Então, não cabe à psicologia interferir na relação da pessoa com Deus, na sua experiência de fé com Deus, pois Deus é uma manifestação sobrenatural e, como tal, é inacessível à observação científica. Deus não está sujeito a uma investigação científica. Portanto, a psicologia ela permanece neutra sobre a questão da existência de Deus ou não, morte, né? Questão da existência da morte ou não, sobre a graça, sobre a vida eterna, essas questões doutrinárias que envolvem a crença em cada religião. Bom, vamos falar agora da psicologia como ciência. A psicologia como ciência tem a sua ramificação nas ciências humanas como a filosofia. Com o estudo da subjetividade, a psicologia ela contribui para a compreensão da totalidade da vida humana. Ao longo de sua história, as ideias psicológicas e o pensamento sobre o ser humano foram tomando formas de teorias ao ponto de
constituírem uma ciência propriamente dita, cujo objeto específico são os fenômenos psíquicos e comportamentais. Dentro dessa sua produção histórica, a psicologia, por muito tempo, ela foi tema da filosofia. Foi tema da filosofia. E que nos chama a atenção é que, a partir do século XVII, com o filósofo francês René Descartes, surge a ideia de dualismo, que afirmava que a mente e o corpo eram duas entidades que interagem para formar a experiência humana. Então, nós temos aqui Descartes, que vai dar origem ao pensamento, às ideias do empirismo, que significa que o conhecimento advém da experiência prática. Mas no século XVIII, vamos ter então a psicologia, que é uma pura descoberta de uma subjetividade de um campo de experiências. Esse empirismo que Descartes vai falar era algo que os filósofos John Locke e Thomas Hyde também promoviam, que era a ideia de que todo conhecimento vem da experiência. Essas ideias do empirismo ajudaram a consolidar no século XIX, meados do século XIX, a psicologia como ciência. Então, a psicologia passa a ser vista como ciência, influenciada principalmente por essas ideias de uma experiência prática. As contribuições da psicologia como ciência. O fato de a psicologia ter um objeto de estudo que fosse observável. Não bastava somente a psicologia se consolidar como ciência, ela tinha que atender às exigências do positivismo da época, que esperava que ela tivesse um objeto que fosse observável. Daí o objeto de estudo da psicologia ser o comportamento humano e seus processos mentais, que tem como objetivo o quê? A compreensão da totalidade da vida humana, isto é, o homem-corpo, o homem-pensamento, o homem-afeto, o homem-ação, e tudo isso está sintetizado no termo subjetividade. Então, quando a gente fala homem-corpo, homem-pensamento, homem-afeto, homem-ação, a gente vai ver que isso está relacionado às teorias da psicologia, que cada uma delas vai fazer uma abordagem diferente para poder explicar essa compreensão do ser humano, quer seja no seu comportamento, quer seja nos seus processos mentais, ou comportamento e processos mentais. Logo, a psicologia como ciência, ao estudar o comportamento humano, ela abre caminhos para que se aproxime da religião, no estudo do comportamento religioso e os aspectos que envolvem este comportamento, crenças, conversão, linguagem, oração, entre outros, e que vão afetar na vida psicossocial dessas pessoas. Ainda a psicologia como ciência. Nós temos aqui as contribuições de Wundt, considerado o pai da psicologia moderna. O que é que Wundt fez? Wundt, que era fisiologista, ele estudava os métodos de pesquisa científica para investigar os tempos de reação. O que ele fez? Ele mediu a velocidade do impulso neural, explorou a fisiologia da audição e da visão. A realidade psicológica é uma realidade física e que as duas não são idênticas. Esta foi uma descoberta de Wundt nos seus experimentos. A relação entre o mental, experiências dos sentidos e o material, realidade externa, foi também outra descoberta de Wundt. E o objetivo da psicologia era, segundo Wundt, identificar os componentes da consciência e como esses componentes se combinavam para resultar em nossa experiência consciente. Aqui nós temos aqui uma foto de Wundt
em seu laboratório, juntamente ali com alguns alunos, né? Toda vez que nós vimos essa foto de Wundt ali com aqueles homens, sugere-se que são alunos de Wundt durante o seu experimento. E o que nos chama a atenção aqui? Wundt estabeleceu seu laboratório de psicologia na Universidade de Leipzig em 1879. Então, a partir das experiências de Wundt nesse laboratório, que foi o primeiro laboratório de psicologia, a psicologia passou a ser reconhecida como ciência. Então, é aqui que tem um marco inicial da psicologia como ciência. Então, o que aconteceu nesse laboratório? Os alunos foram treinados para oferecer autorrelatos detalhados de suas reações a vários estímulos, um procedimento conhecido como introspecção. O objetivo era identificar os elementos da consciência. Além do estudo da sensação e da percepção, foram feitas pesquisas sobre a cronometria mental, mais conhecido como tempo de reação. Então, essa tentativa de compreender a estrutura ou característica da mente era conhecida como estruturalismo, que passou a ser conhecida como uma fase inicial dentro do surgimento da psicologia como ciência. Wundt e a sua contribuição e as contribuições do estruturalismo para a psicologia. Wundt foi importante nesse processo das suas experiências, porque ele conseguiu separar, através das suas experiências, a psicologia da filosofia, ao analisar o funcionamento da mente de uma forma mais estruturada, com ênfase na medição e controle objetivos. E esse foi, quando a gente fala do laboratório, esse laboratório de Wundt, dedicado à psicologia, e a sua inauguração, que foi o marco inicial da psicologia moderna, também contribuiu para que outros laboratórios de psicologia pudessem também ser montados, né, tendo como referência esse laboratório de Wundt. Então, sua maior contribuição para a psicologia foi mostrar que a psicologia poderia sim ser uma ciência experimental válida. Todos os laboratórios psicológicos subsequentes foram modelados de perto em seus primeiros anos no modelo de Wundt. Então, Wundt contribuiu para o desenvolvimento da psicologia e ele foi fazer sua pesquisa em condições cuidadosamente controladas, e isto é o que nós chamamos de método experimental ou métodos experimentais. Wundt concentrou-se em 3 áreas do funcionamento mental: pensamentos, imagens e sentimentos. Algumas dessas áreas ainda são estudadas na psicologia cognitiva hoje. Isso significa que o estudo dos processos perceptíveis pode ser rastreado até Wundt, e o trabalho de Wundt estimulou o interesse pela psicologia cognitiva. Wundt usou o método científico, então, para estudar a estrutura de sensação e de percepção. Bom, o que a gente quer chamar a sua atenção nisso tudo aí? Wundt acreditava no reducionismo, ou seja, ele acreditava que a consciência ela poderia ser quebrada, ela poderia ser reduzida aos seus elementos básicos sem sacrificar nenhuma das propriedades do todo. E uma coisa que chama atenção também nesse experimento de Wundt, né? A abordagem de Wundt ficou conhecida como estruturalismo porque ele usou métodos experimentais para encontrar os blocos de construção básicas estruturais do pensamento. E aí ele tenta investigar como esses blocos eles interagiam. Para fazer isso, Wundt ele estudou a sensação-percepção, quebrando as observações dos participantes de objetos,
imagens e eventos em partes constituintes, da mesma forma que uma pesquisa, um experimento anatômico estudaria um corpo, tentando encontrar suas partes constituintes e como elas também estariam interagindo. Então, Wundt queria o quê? Estudar a estrutura da mente humana. Por isso a gente chama de método introspectivo, ok? E um fato também interessante de ser considerado na época de Wundt é que no final do século XIX, a psicologia ela adquiriu uma nova definição, a ciência da vida mental, tanto dos seus fenômenos quanto de suas condições. Então, a introspecção ela foi desenvolvida para expor a mente à pesquisa científica. Essa foi uma contribuição muito legal de Wundt para a psicologia. Bom, do estruturalismo ao funcionalismo. William James. Na opinião de James, o propósito da psicologia era estudar a função do comportamento no mundo e, como tal, sua perspectiva era conhecida como funcionalismo. O funcionalismo se concentrava em como as atividades mentais ajudavam o organismo a se ajustar ao seu ambiente. Então, o que nós temos aqui? Nós vamos ter que, voltando um pouquinho aqui, William James, que já é de outra linha, outra escola, podemos assim dizer, que era da escola funcionalista, William James recebeu, em sua teoria, influências do darwinismo, que trata do processo da seleção natural, e ele tomou essa explicação para se referir ao nosso organismo. Então, a chave para essa teoria é a ideia de que a seleção natural leva o organismo que são adaptados ao seu ambiente, incluindo o seu comportamento. Então, adaptação significa o quê? Que uma característica de um organismo tem uma função para a sobrevivência e reprodução do indivíduo, pois foi selecionada naturalmente. Para James, então, a consciência nos ajudou a nós nos adaptarmos ao nosso ambiente, de maneira a nos permitir fazer escolhas e ter responsabilidade pessoal sobre essas escolhas. É dessa forma que James recebe a influência do darwinismo. Então, os funcionalistas estavam mais interessados na operação de toda a mente do que em suas partes individuais, que era o foco do estruturalismo. Então, o funcionalismo estava mais preocupado com a capacidade da mente do que com o processo de pensamento. Quem vai estudar os processos mentais é a psicologia experimental de Wundt. Para ele, as funções da mente eram mais importantes do que as estruturas da mente. E aí nós temos uma pequena diferença aqui entre Wundt e James, William James. Wundt acreditava que a introspecção poderia servir como um meio pelo qual alguém pudesse estudar as atividades mentais. Já William James também confiava em medidas mais objetivas, incluindo o uso de vários dispositivos de gravação e exames de produtos concretos, de atividades mentais e de anatomia e fisiologia. Para Wundt, o estruturalismo se concentrava em quebrar as coisas em suas menores partes. Já o funcionalismo de William James examinava mais como as coisas funcionavam juntas. No estruturalismo de Wundt, se concentrava nas capacidades de diferentes partes da mente. O funcionalismo se concentrava em como a mente funciona em diferentes ambientes. O estruturalismo usou a introspecção para estudar sentimentos e sensações internas. Já o funcionalismo explorou coisas como memórias e emoções, usando uma variedade de técnicas mais objetivas. E é o que essas duas estruturas, escolas, estruturalista, funcionalista, têm em comum?
Ambas influenciaram o desenvolvimento da psicologia moderna. O estruturalismo desempenhou um papel no impulso para tornar a psicologia uma ciência mais experimental, enquanto o funcionalismo lançou as bases para o desenvolvimento do behaviorismo. Agora vem um ponto importante. Como nós estamos tratando das contribuições da introdução da psicologia para a prática pastoral, o que é que nós podemos, então, tirar de ensinamento de Wundt para a prática pastoral? Primeiro, para Wundt, a religião mora no sentimento e dele emana. Esse modo de pensar, segundo Wundt, destaca o caráter afetivo como um sentimento de dependência, com uma intuição da existência do finito, que cada um vivencia de forma pessoal e distinta. Então, o que Wundt está dizendo aqui? Então, a contribuição que Wundt lhe dá à prática pastoral é que cada um tem uma forma pessoal e distinta de experimentar o seu contato com o sagrado, de viver a sua experiência religiosa. Então, essa é a contribuição de Wundt. Ele convida o pastor e a pastora a olhar para a vida da sua comunidade e considerar que cada pessoa ela tem uma forma pessoal de expressar a sua fé, de manifestar suas reações diante da experiência do sagrado, daquilo que é transcendental, de Deus, né? Wundt acreditava que a psicologia comparada pode dar acesso a mistérios psicológicos da religião. Então, ele acreditava que a psicologia ela poderia ajudar a explicar melhor alguns processos psicológicos presentes na religião, que é o que nós chamamos de comportamento religioso. Então, para Wundt, a religião tem sua origem em processos emocionais, principalmente o medo. A religião possui um papel fundamental na vida do ser humano. Então, essas são as contribuições que Wundt ele traz para a prática pastoral, que a religião ela tem a sua importância na vida da pessoa. Então, para a prática pastoral, Wundt, em sua teoria psicológica, ele contribui para que a prática pastoral possa levar em conta a saúde psicológica do ser humano. Que o pastor, a pastora, deve, então, considerar o estado de prazer e satisfação das pessoas no ambiente de sua comunidade, na sua experiência com o sagrado, e, sempre que possível, observar os impactos do culto, da oração, da comunhão, dos sermões na vida psicossocial da pessoa. Então, Wundt, ele pede para que esse pastor, esta pastora, vamos assim dizer, ele possa ter um olhar nos processos emocionais que estão envolvidos no comportamento religioso daquele membro que participa da igreja. E as contribuições de William James para a prática pastoral? William James ele vai explorar um pouco mais esses aspectos da religião na psicologia, ou a psicologia na religião. Para James, os sentimentos religiosos situam-se no homem por baixo de sua consciência clara, no nível subconsciente. James diz: a religião de um homem é a coisa mais profunda e sábia de sua vida. Olha que interessante. Um cara, um psicólogo, um cara que tem uma mente voltada para o conhecimento científico, mas ele reconhece que a religião é algo muito importante e é uma questão de sabedoria na vida do ser humano. A experiência religiosa é, para James, algo que começa no afeto e que vai originar as crenças.
Então, tanto Wundt como William James, eles falam do afeto como algo importante no desenvolvimento e no apego dessa pessoa na sua religiosidade e espiritualidade. Então, o afeto é importante. Tudo começa no afeto, na carência que a pessoa tem de Deus, na carência que a pessoa tem de algo que possa preencher a sua necessidade de um desenvolvimento religioso, porque além do desenvolvimento psicológico, desenvolvimento humano, o ser humano, ele chega um momento que ele tem essa necessidade, alguns, né, têm necessidade de ter o contato com o sagrado e desenvolver esse lado religioso da sua vida, tá? Segundo Ávila, James fala de dois tipos de personalidade. Isso é muito interessante. A personalidade sã e a personalidade enferma. Esses dois tipos de personalidade originam dois tipos de fé. A fé combativa e a fé reconfortante. E o que William James vai falar sobre a personalidade sã e a personalidade enferma? Na personalidade sã, a personalidade sã tem a ver com equilíbrio mental, que leva a vida no tranquilo otimismo, com o espírito decidido e com uma consciência linear, originando uma fé que surge da fortaleza. Então, é uma fé saudável, é onde está havendo uma experiência religiosa, uma espiritualidade saudável, sadia. Agora, a personalidade enferma tem a ver com uma disposição de espírito inclinada para a problematicidade, ou seja, a tendência a problemas, né? Inquietude, a insegurança e assim a fé que gera surge da fraqueza humana, pedindo refúgio e segurança. É o que ele chama então de personalidade enferma. Além disso, William James, ele informa o que, então, de contribuição para o pastor e para a pastora. Ele informa para o pastor e a pastora não ignorar o conteúdo psicológico que está embutido na fé das pessoas. Quando eu falo ele informa, eu estou dizendo assim, a partir daquilo que ele aborda na sua teoria, no seu pensamento, ok? Então, ele mostra que uma vida cristã saudável, com uma personalidade sã, é capaz de nutrir as pessoas com um equilíbrio e gozo em seu interior. Pastor, a pastora precisa levar suas ovelhas a desenvolver uma fé madura, pois esta fé vai impactar na personalidade e também no comportamento religioso, como, por exemplo, a conversão. Ok? Bom, falamos aqui, então, das contribuições da introdução da psicologia, trazendo dois autores que foram importantes no contexto da psicologia como ciência, que foi Wundt e William James. Agora falaremos das contribuições das teorias da psicologia para a prática pastoral. E quando falo teorias da psicologia para a prática pastoral, eu não vou me ater às questões aprofundadas da teoria. Lembra que é apenas uma introdução à psicologia. Então, uma introdução a cada uma das teorias, o que cada uma dessas teorias elas podem contribuir. Então, eu selecionei aqui algumas teorias que podem contribuir com a prática pastoral. A primeira é a teoria psicanalítica, que relaciona a imagem de Deus com a figura paterna, né? E ainda a psicanálise, ela pode contribuir com a descoberta do inconsciente, que pode ajudar no esclarecimento da linguagem religiosa, na compreensão do simbolismo religioso, ao distinguir as fontes de sentimentos de culpa, ao estabelecer uma moralidade que leve em consideração as fontes inconscientes de comportamento, em purificar nossas motivações religiosas, em nos proteger de forma patológica de expressões religiosas. Então, algumas contribuições da psicanálise. E aí nós temos também uma outra teoria, da teoria de Jung.
Nas contribuições à teoria de Jung, mostra o aspecto importante dos símbolos e da linguagem. O que seria símbolos aqui, né? Símbolos, Jung se dedicou a entender a relação desses símbolos como o funcionamento de nossos processos psíquicos. Então, o que ele entendia? Ele entendia que nosso inconsciente se relaciona com o consciente através dos símbolos. E o que é importante para o pastor e a pastora? Que a religião era marcada por muitos símbolos, né? Os símbolos, eles são importantes para o nosso consciente. E também a linguagem do inconsciente. Essa linguagem que Jung fala é a linguagem do inconsciente. É uma linguagem simbólica. Nela está expressa toda a história da pessoa, seus valores, suas crenças, o padrão de comportamento, seus sentimentos, né? Essas coisas vão orientar as pessoas nas suas escolhas. Por isso é importante essa linguagem do inconsciente. Caminhando um pouquinho, a gente tem a psicologia clínica, que contribui de que maneira? Mostrando aspectos psicoterapêuticos envolvidos em ajudar as pessoas com problemas de natureza psicológicas e que podem ser encaminhados para o profissional. Então, assim, a psicologia, ela contribui de forma que o pastor consiga perceber em sua prática pastoral, de aconselhamento pastoral, por exemplo, alguns problemas de natureza psicológica e que requer uma intervenção de profissional, que seria uma psicoterapia, para que essa pessoa possa tratar de uma ansiedade, tratar de uma depressão, que já foge à área de atuação pastoral. A psicopatologia, ela nos ajuda alertando o quê? Sobre os transtornos psicológicos. A gente possui muitos estudos sobre transtorno psicológico. E a psicopatologia, ela vai nos dar o norte sobre esses estudos. Por exemplo, a depressão, transtorno bipolar, e tantos outros transtornos que nós temos, segundo o DSM-5, e a psicopatologia, ela vai ajudar a entender possíveis desvios na prática na prática saudável da religião e abrir os olhos, nossos olhos, para a maneira delicada de lidar religiosamente com as pessoas transtornadas. É saber que o que é psicológico, o que é espiritual, depressão não é coisa de demônio, depressão é um problema de saúde mental, então entender isso, né, discernir isso é muito importante, tá? Esquizofrenia, as pessoas confundem com manifestação demoníaca, com demônio, então não tem nada a ver, são problemas psicológicos, então a pessoa pode desenvolver problemas de esquizofrenia. Então, assim, a psicopatologia ela vai mostrar que existem vários tipos de transtornos psicológicos que precisam ser tratados dentro do ambiente da psicologia e que podem ser detectáveis pelo pastor, pela pastora, durante a sua prática pastoral, né? Então, o que o pastor tem que fazer? Ele tem que ter um olhar naquilo que é o comportamento humano, mas o comportamento movido pelo religioso, e que vai além daquilo que é normal. E a partir daí ele procurar, de alguma forma ou outra, entender e encaminhar a um profissional que possa fazer um trabalho de acompanhamento, intervenção junto àquela pessoa. Agora, o behaviorismo, ele tem uma grande contribuição a dar à religião, principalmente na área da aprendizagem e educação cristã, ok? A psicologia humanista. Na psicologia humanista, nós temos o quê? A promoção dos valores, liberdade, responsabilidade, significado, propósito na vida, dignidade, integridade da pessoa e assim por diante. São contribuições também significativas para a prática do pastor e da pastora, ok? Existem outras contribuições, né, que nós poderíamos elencar aqui, mas vamos ficar com essas por enquanto. Bom, por que tudo isso? Porque somos humanos.
E como pessoa humana, podemos dizer que somos compostos por uma série de compartimentos, em uma unidade dinâmica que se integra entre si, que se interage entre si. Somos seres biopsicossocial, mas podemos dizer que também somos biopsicossócio-espiritual. Cada aspecto dessas necessidades funcionais são importantes e merece atenção e cuidado. E a nossa conclusão: as contribuições da psicologia para a prática pastoral não se esgotam aqui. É um tema que abre para mais discussões, pois o comportamento religioso é dinâmico e tem um papel muito importante no equilíbrio holístico do desenvolvimento das pessoas. Ok? E para você, quero deixar Filipenses 4, versículo 8, já que estamos falando de psicologia, religião e pensamento. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Filipenses 4, 8. E que Deus abençoe sua vida. Nós terminamos aqui, então, a nossa aula. Nós terminamos aqui a nossa disciplina Humanas 2, Psicologia. Desejo a você sucesso e tudo de bom para você. Um abraço, que Deus te abençoe.